Olá, eu sou a Karina Wagner e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês todos os livros que chegaram por aqui durante o mês de dezembro. Para quem não sabe como funciona esse tipo de vídeo que eu faço por aqui, eu costumo falar dos livros e mostrar todas as edições em detalhes. Então, em algum momento durante eu estar falando qual é o livro, eu vou fazer um take folheando aí as edições por dentro para tirar as dúvidas de vocês, que eu sei que vocês gostam muito que eu faça isso. E também aqui na minutagem, vocês vão perceber que eu vou dividir aqui entre os livros recebidos, então aí já fica a minha defesa de acordo com a capa aí do vídeo, que parece ser bastante coisa, mas há uma parte que chegou aqui em casa e realmente foram recebidos da editora, então eu já deixo meu muitíssimo obrigada e no final eu mostro pra vocês as coisas que eu comprei, então os recebidos do meu cartão de crédito. Então, para começar com os recebidos de editora, eu vou mostrar pra vocês um aqui da Panda Books. Nessa edição aqui, o Máscara de Ferro, do Alexandre Dumas, uma edição em capa dura, um grande clássico aí, há muito tempo esgotado. Na verdade, aqui é um livro dentro de um livro. Nós estamos querendo aí, muitas pessoas que são fãs de Alexandre Dumas estão querendo há muito tempo o terceiro volume da trilogia dos Três Mosqueteiros, que é o Visconde de Bragelonne. Mas aqui, o Máscara de Ferro é um livro que faz parte dentro desse outro livro que é muito maior. A Azar tá para lançar esse terceiro volume, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu tenho os dois volumes aqui da Azar, dos Três Mosqueteiros, e esse terceiro volume seria o Visconde de Bragelonne. Só que o Máscara de Ferro é uma das histórias contidas dentro desse livro que é bem maior. Então, nessa edição aqui, o mais interessante que eu acho legal aqui é que a Panda Books faz isso em outros livros deles de coleção de clássica literatura brasileira e eles estão trazendo isso para agora a edição clássica literatura estrangeira, só que em edição capa dura, com um conceito aqui mais, digamos, adulto, né? Eles fazem contextualização de quando aparece algum acontecimento histórico e quando tem algumas palavras, eles preenchem as margens com significados, ou seja, partes em que podem, de repente, truncar a gente na leitura, deixar a leitura mais difícil, eles costumam detalhar alguns acontecimentos de forma a deixar a leitura mais fácil. Então, estou muito curiosa para fazer essa leitura. E, para quem não sabe, eu coloquei esse livro para minhas metas de leitura do desafio dos 12 livros para 2023. Então, eu vou deixar linkado aqui nos cards e também no box de informação o vídeo em que eu falo melhor sobre isso. Próximos recebidos que eu vou mostrar pra vocês são dois aqui que eu pude escolher de parceria fixa que eu tenho com a Companhia das Letras. Então, todo mês eu posso escolher 2 livros do catálogo deles, de lançamento. E, no caso, eu optei por 2 escolhas que eu já sabia que seriam minha prioridade. São autores que eu quero descobrir em 2023 e que estão nas minhas metas literárias, que são... Para quem não assistiu, então, esse vídeo, acho que eu vou citar durante boa parte aí do vídeo, então, falando sobre os 12 livros para 2023 e sobre as minhas metas literárias para 2023, estão Fernando Pessoa e Proust. Então, por isso, minha escolha em pegar o primeiro volume de A Procura do Tempo Perdido, nessa nova tradução da Companhia das Letras, né? Então, o tradicional Em Busca do Tempo Perdido virou A Procura do Tempo Perdido, e o primeiro volume agora é Para o Lado de Swan. Tá? E essa edição tá um espetáculo, tá muito linda. Aqui a lombada é em tecido, ela se assemelha um pouco àquelas edições que ele tem tanto do Conde de Monte Cristo da Azar, como do George Orwell, né, do 1974 e da Fazenda dos Animais. E aqui a capa dura, o projeto gráfico tá muito lindo mesmo, como vocês podem ver em mais detalhes. E a outra escolha que eu fiz também é uma nova obsessão literária aí. É um livro aí que quem está me acompanhando pelo meu Instagram sabe que eu estou muito fascinada pelo Fernando Pessoa. E eu fiquei muito feliz de ter podido escolher essa biografia do Fernando Pessoa aqui. Incrível, repleta de ilustrações aqui, olha aqui. Vou tentar abrir uma página aqui ótima aqui para mostrar para vocês. Ela é bem completa e o legal dela é que eu estou lendo o livro do Desassossego, né, que é o primeiro livro de janeiro dos desafios dos 12 livros para 2023. E a organização do livro da Companhia das Letras é feita pelo Richard Zenit, que é o mesmo escritor desta biografia. Então é ótimo para fazer um paralelo aí. Então o que eu pretendo fazer é assim que acabar o livro do Desassossego, eu vou ler a parte da poesia do Pessoa e de repente reler mais fragmentos. Neste momento eu estou lendo e estou amando, incrível mesmo. E depois eu vou começar a pegar essa biografia e ler, desfrutar ela ao longo do ano.
Uma editora super queridinha aqui, parceiríssima aqui do canal, a Editora 34, me enviou esses 3 lançamentos aí do final do ano incríveis. O primeiro aqui também já apareceu em um vídeo do canal que eu vou deixar linkado aqui nos cards e no box de informação, em que eu falo das minhas metas literárias para janeiro, que aqui é A Filha do Capitão, do Pushkin. Esse livro aqui ele faz parte da coleção Leste da Companhia das Letras, então meu objetivo que eu quero é ler pelo menos um livro da coleção Leste, e ele chegou em ótima hora porque eu quero ler o Pushkin, principalmente porque a Companhia das Letras vai trazer agora em fevereiro, pela edição da Penguin, o livro dele. Deixa eu pegar aqui minha colinha aqui que tem falando por acaso na orelha aqui, que é o Yevgeny Onegin. Eu sempre confundo esse nome, mas vai vir pela tradução do Rubens Figueiredo. Aqui nós temos nesse livro aqui a tradução do Boris Schneiderman. Tá? E esse aqui nós temos o Pushkin atuando na ficção histórica. Eu tô bem curiosa, vi várias pessoas falando super bem deste livro. Outro livro que eles me enviaram aqui é o Ajax, do Sófocles. Essa aqui é uma edição bilíngue com a tradução do Trajano Vieira. E para quem não sabe, uma das metas que eu tenho é fazer a leitura de clássicos da antiguidade, tanto que eu coloquei Ilíada para ler este ano. Eu quero convidar mais de vocês também a participar, mas isso aí de repente a gente conversa em outro vídeo. Mas já deixa aqui nos comentários se vocês têm interesse em fazer leitura de grandes clássicos da antiguidade e principalmente das grandes peças do teatro grego, como neste caso aqui. A Editora 34, eles têm outras publicações nesse mesmo estilo aqui do teatro grego, e eu quero fazer depois uma reunião também para leitura dessas peças, em paralelo aí com as leituras dos grandes clássicos, né, dos calhamaços realmente dos grandes clássicos da antiguidade. E por fim, nessa mesma pegada aí de antiguidade, literatura grega, aqui nós temos aqui o Anacreontes, fragmentos completos ainda seguidos de Anacreônticas. Essa edição também é uma edição bilíngue e temos a tradução aqui do Leonardo Antunes. Aqui temos aqui escrito, ó, um dos principais poetas líricos da Grécia Antiga, ao lado de Safo, Píndaro e outros. Anacreonte nasceu na cidade de Teos, no século 6 a.C., viveu em Samos e Atenas, e conquistou enorme fama ainda em vida, cantando como nenhum outro os prazeres do amor e do vinho. Segundo testemunhos antigos, sua obra era vasta, distribuída em 5 livros, dos quais sobreviveram apenas fragmentos. Então aqui, além de ser uma edição bilíngue, então assim, ela parece ser grande, mas não é tanto assim, porque é bilíngue, então já cai pela metade o livro. E também nós temos aqui fragmentos, então tem páginas aqui que são pouquíssimas linhas, 1, 2 linhas ou um pouco mais. Mas assim mesmo, eu tô bem curiosa por essa leitura, eu não conhecia só de nome. Inclusive eu quero procurar mais livros aí de não ficção aí que me ajudem nessa imersão aí sobre as grandes clássicos. Então quem souber, deixa aqui dicas aí pra mim nos comentários, tá bom? E muitíssimo obrigada, Editora 34, por esses envios, eu amei. Outra editora muito querida, muito parceira aqui do canal é a Editora Unesp. Muitíssimo obrigada por esses envios, estou muito feliz. O primeiro deles aqui é um grande clássico da literatura, que é do Luigi Pirandello. Aqui nós temos o falecido Mattia Pascal, também está das minhas metas dos 12 livros para 2023. Sim, foi altamente influenciada pelos meus recebidos aí do final do ano, mas também não fui tão influenciada não. É que eu já tinha algumas pretensões literárias e calhou que eles acabarem me enviando. Então vários livros aqui que eu recebi ou que eu pude escolher, consegui convergir aí, consegui fazer uma união aí com as minhas metas para este ano, e o que me deixou ainda mais entusiasmada com esses recebidos aqui de dezembro. Aqui nesta edição aqui é o número 8 de uma coleção que a Editora Unesp tem, chamada Clássicos da Literatura Unesp, em que eles têm grandes clássicos, tanto da literatura brasileira quanto estrangeira. Eles têm mais de 20 títulos, pretendem trazer mais títulos. Depois eu faço um vídeo mostrando pra vocês, eu tenho outros títulos deles. E gosto muito que eles têm essa pegada aqui meio vintage, retrô. É uma edição com orelha, apesar de não ter uma grande fortuna crítica. É um livro bem gostoso de ler, meio no estilo da Penguin. E tem normalmente um material bem pequeno, mais introdutório, mas que já ajuda uma boa apresentação. Então, eu gosto muito dessas edições e normalmente tem vários títulos aí que não são tão fáceis de encontrar, como neste caso aqui eu gostei bastante. Os outros 3 aqui são livros de não ficção e o próximo aqui que eu vou mostrar pra vocês é Devaneios do Caminhante Solitário, do Rousseau. Deve estar dando um brilho aí na tela, me desculpem. Aqui nós temos uma espécie de biografia, de diário,
um ensaio filosófico aqui. Eu já estou lendo esse livro porque ele está nas minhas metas de janeiro e estou gostando bastante, fiquei surpresa com... Fiquei assim, quando vi que é Rousseau, fiquei meio na dúvida, mas eu comecei a dar uma chance porque é um livro fininho. E aqui ele fala, tem uma boa introdução, já li a introdução e gostei bastante, já está toda marcadinha já, uma boa parte aqui. E ele vai falar das caminhadas, né, desses devaneios, desse ensaio filosófico, ao longo de 10 caminhadas. Então, eu gostei muito desse tema, de relacionar caminhadas com esses pensamentos, até porque, para quem não sabe, eu gosto de fazer caminhadas e eu tenho uma grande reflexão durante esses momentos, então eu achei bem familiar isso. O próximo que eu vou mostrar para vocês aqui é o Sobre o Mal, do Terry Eagleton. Esse aqui é um livro fininho aqui também, e ele vai falar aqui do mal, né, o conceito do mal aí desde Adão e Eva até a bomba atômica, mas tentando não deixar a gente tão deprimido assim, de uma forma um pouco mais leve, digamos assim. Mas o que me chama mais atenção, que eu tô bem empolgada por esta leitura, que deve aparecer em breve por aqui, é que ele faz uma divisão aqui em alguns tópicos, quando ele fala sobre o mal. Então tem ficções a respeito do mal, o gozo obsceno e os conselhos de Jó. E tem referências e tal, mas essa parte que mais me chamou a atenção foi que cobre boa parte do livro, inclusive mais da metade do livro, é a parte de ficções a respeito do mal, em que ele comenta sobre livros, por exemplo, da Jane Austen. Ele fala também aquele livro O Senhor das Moscas, que eu já li, do William Gold, e gostei. Então, realmente, eu acho interessante fazer essas associações, né? E outras obras do Sherlock Holmes e tal. Eu dei uma folhada aqui por cima, e O Exorcista, tem várias obras sendo faladas aqui, e como o mal ele é abordado nessas obras, então o mal na literatura. Oliver Twist. Então eu acho que vai ficar bem interessante aqui, uma boa conversa aí que ele vai dar em um vídeo aí com vocês. Por fim, o que temos aqui, esse maravilhoso livro aqui, que é a biografia de Henrique VIII, pelo Georges Minoir. Esse livro aqui, eu tô bem empolgada por ele, porque acho que foi ano passado, eu recebi da editora Todavia a trilogia da Hilary Mantel. Eu vou deixar a fotinha aqui ao lado, aquele do Rolf Hall, e que é uma ficção em que começa justamente com Henrique VIII no trono. E aqui temos a biografia. Eu vi também algumas pessoas falando super bem desta biografia. Tô bem curiosa, porque eu gosto muito dessa época histórica de ler sobre livros assim. E isso aqui vai ser ótimo, que eu acho que eu vou dar aquela que faltava para eu pegar essa trilogia da Hilary Mantel, que eu tô sempre adiando por ser ela bem grande. Então vai dar uma ótima contextualizada. Eu acho que serve uma boa dica aí para quem quer ler essa trilogia, que é mais romantizada, digamos assim, e primeiro ler esta biografia. Eu acho que isso vai ajudar bastante na leitura, e a diagramação super confortável. Esse livro tá muito, parece assim, tá incrível, assim, tô bem empolgada mesmo. Então, muitíssimo obrigada, editora Unesp, por esses envios aqui, tô muito feliz, tá bom? Outra editora que me enviou, fiquei muito contente, foi a Estação Liberdade. Eu gosto muito desses clássicos da Estação Liberdade, gosto também de outros livros que eles publicam. Pode me enviar mais se quiser, tá? Super aceito. Esse aqui é o lançamento, que é Os Elixires do Diabo, do Hoffman, do E.T.A. Hoffman, né? Nesse livro aqui nós temos o que pelo que eu dei uma olhada aqui, ele fala muito do conceito do duplo, em que é abordada como livros como Retrato de Dorian Gray, O Médico e o Monstro, vários outros autores. O Dostoiévski usou esse conceito do duplo, tanto que ele tem um livro chamado O Duplo. Eu acho que Edgar Allan Poe também, Beber das Mesmas Águas. Aí eu tô bem curiosa com este assunto, fiquei muito feliz com esse envio. E essa edição aqui, que tá até saindo aqui, ela tem orelha, tá? Ela é uma edição com folhas brancas, tá? Normalmente esses clássicos aqui, esses livros que eles publicam nessas edições aqui de grandes clássicos, eles saem em folhas brancas, mas a diagramação é tão confortável que não me atrapalha nada. E ela conta também com um marcador sempre com o mesmo tema do livro, com referência aí ao livro. E eu gosto bastante mesmo. Outra editora super querida aqui do canal, também parceira, que eu gosto muito das edições. Pra quem me acompanha aqui há um tempo sabe o quanto eu gosto das edições da editora Antofágica. Inclusive tem vários vídeos, se não me engano, uma playlist, eu vou deixar linkada aqui nos cards e também aqui no box de informação. Os vídeos aí que eu mostro vários
das minhas edições em detalhes, explicando várias curiosidades, vale super a pena você conferir. Inclusive estou precisando refazer aquele vídeo ali, porque minha coleção de lá pra cá aumentou. Nesse último vídeo que eu fiz, se eu não me engano, tinha mais um pouco de 20 livros ali. Então, realmente, eu gosto muito do trabalho, do capricho que eles têm. E fiquei muito contente com esse vídeo aqui que eles fizeram aí do final, foi do final de novembro para dezembro esse lançamento. E eu gostei bastante porque também lançou um filme da Netflix. Eu acho que muitas pessoas começaram a ler. E agora que eu percebi que eu tô falando aqui há um bom tempo e não falei nem o título aqui do livro, que é O Amante da Lady Chatterley, do D.H. Lawrence. Aqui nós temos a história da Connie, que ela casa-se com um homem, só que ele é enviado para a guerra logo depois da noite de núpcias. E quando ele retorna da guerra, ele retorna debilitado e ela vai ter que lidar com isso porque ele só quer que ele só aceita que ela que cuide dele. E nesse caso nós temos uma história de adultério também muito conhecida, além das como Madame Bovary, Ana Karenina. Inclusive esses dois livros eu já li e são livros bem queridos, principalmente Ana Karenina. Eu já comentei dele aqui no canal em algum vídeo. Eu acho que ainda não temos uma resenha exclusiva, mas eu vou... Em leituras aí do mês do ano passado, eu falei um pouco sobre a minha experiência de leitura que eu gostei muito. Madame Bovary, inclusive, eu pretendo fazer uma releitura, inclusive pela edição da própria Antofágica aí, que eu vou deixar aqui a capinha ao lado, eu gostei bastante. Eu tô bem animada em fazer essa releitura porque realmente é um livro que eu gostei e eu tô bem curiosa para saber como o Lawrence ele vai lidar aqui com o tema do adultério. E depois também assistir a adaptação da Netflix, tá super bem elogiada. Uma coisa importante citar, inclusive algo ressaltado pela própria editora em uma cinta que tem na contracapa, que eles sempre colocam, é que esse livro contém cenas e ilustrações eróticas, então não é recomendado para menores de 18 anos. Outra editora que volta e meia aparece por aqui, a editora Aleph, me enviou essa edição aqui, essa belezura lindíssima. Fiquei impressionada com... Olha que linda, folha de corte, a capa, folha de corte preta, fitilho, uma edição capa dura, bem caprichada mesmo, eles arrasaram nessa edição, gostei muito. Olha a contracapa aqui, lindíssima. Aqui nós temos um livro de contos chamado Iluminações, do Alan Moore. Aqui até fala que ele é o aclamado autor de V de Vingança e o Watchmen nos presenteia com 9 histórias contrastantes, inéditas em português. Em sua primeira antologia de contos, Alan Moore explora os limites da realidade, do tempo, do humor e do medo. E eu gostei bastante por ser um livro de contos, porque eu também comentei com vocês que um dos meus projetos para este ano é ler pelo menos um conto por dia. Então inserir mais livros de conto ao longo do ano. Com certeza vai aparecer o livro Iluminações por aqui. Então, muito obrigada, editora Aleph. A editora N Versos me enviou este livro que está super bem falado lá fora e que chegou por aqui e eu tô vendo algumas pessoas já começando a falar e elogiando muito este livro de memórias, que é o Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, da Janet McCurdy. Esse livro aqui, a Janet, né, ela fez parte daquela série da Nickelodeon do iCarly. Eu tenho que confessar que eu assisti muito por cima alguns episódios, não conheço muito, mas eu fiquei muito curiosa em saber da história aqui falando, né, do abuso em que a filha sofria em relação à mãe. Então fiquei bem curiosa para fazer essa leitura, visto que muitas pessoas estão comentando, vi pessoas que eu gosto de seguir e que falaram muito bem da forma que é escrita e ficaram impressionadas com a escrita deste livro e com toda a história aqui de abuso sofrida. Então eu tô bem curiosa realmente em fazer esta leitura. E outra editora que me enviou um livro também, que eu fiquei empolgada aí, acho que pegando uma vibe um pouco mais leve, aí um livro para relaxar, que a editora Rua do Sabão me enviou esse livro aqui, Conversando com o Ex, da Rachel Lynn Solomon. Eu vi também esse livro sendo falado lá na gringa também, e eu não vi tantas pessoas falando por aqui não, mas eu gostei bastante da premissa. A gente precisa de uma leitura leve e eu fiquei impressionada com o tamanho do livro, que é um pequeno calhamacinho, né? Mas a diagramação dele tá bem confortável, tá? E aqui nós temos uma comédia aí romântica, bem estilo, bem levinho aí, em que duas pessoas que trabalham juntas e se odeiam, elas são obrigadas a trabalharem juntas, assim, elas já trabalham juntas, se odeiam, mas criam um programa, um talk show aí, em que eles têm que trazer sempre um ex-casal para falar do relacionamento e eles resolvem botar essas duas pessoas mesmo, fingir que eles são um ex-casal para participarem, né, para fingirem que são ex-casal e participarem do programa. E eu achei bem curioso isso aqui, que eu já vi um filme um pouco nesta pegada aí, aqueles filmes da Hallmark aí, que eu sempre gosto, aqueles filmes bem... que a gente já sabe o final, mas a gente adora assistir, aquele bem clichêzão.
Tô curiosa com este livro. Aqui fala que é um best-seller do New York Times. Eu amo, às vezes, ler um pouco de uns best-sellers, assim, alguns livros bem hypados. Eu acho que faz bem pra dar uma aliviada nessas leituras tão densas que a gente costuma fazer, que realmente eu acabo fazendo muita leitura desgraceira e bem pesada, e livros assim sempre fazem muito bem. Agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas minhas que eu fiz durante o mês de dezembro. Eu falei pra vocês que fui bem contida, mas vocês vão achar que não, mas tem justificativas, tá? Primeiramente tem esta pilinha aqui da Companhia das Letras, mas se vocês quiserem que tire um print aqui dos títulos, mas eu mostrei todos esses livros com detalhes, eu fiz um unboxing dessa compra aqui, vou deixar o link aqui nos cards e também no box de informação, mostrei, falei tudo em detalhe, expliquei pra vocês como foi essa compra, porque eu tinha um cupom de um vale presente e um cupom de 50% de desconto, então realmente eu não extrapolei tanto assim nessas compras aqui, então eu recomendo que vocês assistam esse vídeo aí que eu vou deixar linkado aí pra vocês, tá bom? E é um unboxing aí bem detalhado pra vocês conferirem essas edições. Duas compras que eu fiz foram da editora Intrínseca, eu tava muito curiosa com esses lançamentos, desde que eu vi na livraria este aqui, O Passeador de Livros, eu fiquei encantadíssima com esta capa, fiquei apaixonada, fui fisgada, e fiquei com altas expectativas, e elas têm que dar um leve spoiler que elas foram atingidas porque eu já li este livro. Ele estava nas minhas metas literárias para este mês e neste momento que eu tô gravando o livro aí, já foram atingidas, já li este livro, gostei, devorei em um final de semana. E vocês me aguardem aí que em breve eu vou falar sobre este livro aqui, tá? Gostei muito, ele é daquele tipo de pessoas que gostam de ler livros, que falam sobre livros e gostam de saber do poder que o livro tem na vida das pessoas. Já recomendo este livro, tá? Gostei muito. E outra compra que eu fiz é esse aqui, que é A Mandíbula de Caim. Foi um livro publicado em 1934 e depois de um tempo, agora tem alguns anos aí que ele foi relançado lá fora, e a Intrínseca trouxe ano passado porque ele vem fazendo um sucesso por aí nas redes vizinhas. Então aqui nós temos 100 páginas em ordem totalmente aleatória, em que temos 6 assassinatos. O que nós temos que descobrir é a ordem correta, descobrir quem são os 6 assassinos e as 6 vítimas, com relação a isso tudo. E se a gente quiser saber a resposta, tem que preencher uma folhinha que tem aqui e enviar para a editora. Isso aqui é um desafio literário, eu gostei bastante da premissa, fiquei bem curiosa, e claro que todo mundo que compra esse livro fica com a expectativa de resolver, mas a editora aqui prometeu, falou que quem resolver primeiro enviar para eles aí a resposta corretinha ganha um prêmio, que seria uma viagem aí para conhecer a própria editora. No meu caso, eu acabo morando no Rio de Janeiro, moro até próximo da editora, mas eu tô bem curiosa em resolver, porque eu gostei da ideia, até porque aqui no blurb na frente fala que se Agatha Christie e James Joyce tivessem um filho literário bastardo, seria este o livro. Bem curioso, né? E por fim, os 3 livros que eu vou mostrar pra vocês aqui são da editora Wish. Na verdade, não foram compras de dezembro, foram compras, né? No caso, um apoio que eu fiz via Catarse da editora Wish, que foi durante o mês de outubro, que são mulheres no suspense. São 3 livros aqui escritos por mulheres, são 3 livros de contos e que eles lançaram via Catarse. Quem tiver interesse em saber mais detalhes sobre como funciona o lançamento dessas editoras por financiamento coletivo, deixe aqui nos comentários. Eu pretendo trazer um vídeo falando sobre esses apoios coletivos, esses apoios, né, via Catarse de forma geral, e também falar de algumas editoras que eu gosto muito de apoiar. E no caso, a editora Wish é uma editora que normalmente eu estou apoiando sempre os lançamentos deles. E eu fiquei bem empolgada. Normalmente eles fazem edições lindíssimas. Eu posso mostrar também a minha coleção dos livros da Wish, são sempre de babá. O primeiro livro aqui é A Noite dos Vultos, é um livro inédito no Brasil, é da Edith Nesbit, que é a mesma autora do Livro dos Dragões, que inclusive já foram publicados por eles via Catarse, e eu tenho este livro, é lindíssimo, eu vou deixar a capinha aqui ao lado. E aqui tem fitilho, tá, as edições, tem ilustrações, a diagramação também super confortável, e também empolgada aqui que são livros de contos, então tem tudo a ver com um projeto, como eu disse pra vocês. O próximo título aqui é As Trevas de uma Era, da autora aqui é Mary Brandon, também é um livro inédito aqui no Brasil, que são contos sobre a ação da autora best-seller da era vitoriana, então é uma ótima escolha esses livros aqui para a leitura do mês de outubro aí de contos, né, do mês de Halloween, que eu gosto sim de fazer leituras temáticas, também capa dura, ilustrações, olha a folha de guarda, assim, tudo bem caprichada, com ilustrações, diagramação confortável, tá?
E o próximo aqui é da Montgomery, que é a mesma escritora de Anne de Green Gables, que esse aqui é o lado mais sombrio. Essa edição, inclusive, ela tem um prefácio da Mel Ferraz. Para quem não sabe, é do Literaturice, do canal Literaturice. E aqui também tem vários contos. Acho que em torno de uns 10 contos, mais ou menos, aqui tem todos eles sendo falados aqui. Então, esses 3 livros, eles seguiram o mesmo projeto gráfico. Todos são inéditos aqui no Brasil. Então, normalmente, esses apoios do Catarse, eles normalmente procuram, principalmente no caso da Wish, esses livros que não são publicados ou estão esgotados há muito tempo ou que são inéditos no Brasil. Então, é isso que vale a pena. Mas, por mais que eu tenha feito esse apoio via Catarse, vocês não conseguem comprar essas edições, tá? Eles colocam a venda tanto no site e vocês encontram normalmente na Amazon também. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, de saber mais informações, mais detalhes desses lançamentos, tá? Muito obrigada a todos que compram com meus links. Eu sempre deixo todos aqui no box de descrição, tá? Todos os livros que eu citei vão estar todos detalhados aqui para vocês darem uma conferida. E deixa aqui nos comentários aqui se vocês já leram algum desses livros, quais vocês gostariam de ver por aqui. E se vocês ficaram curiosos aí, se vocês pretendem comprar alguma desses livros aqui, dessas edições que eu mostrei, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Um beijo, tchau, tchau!